Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e aqui sou eu que estou no controle. Bom dia, tripulação. Aqui é a Elis. E não, eu não quero casar com um piloto. Bom dia, tripulação. Aqui é a Laura. Eu ajo com o coração, mas também ajo com a razão. Bom dia, tripulação. Meu nome é Stephanie. Quanto custa o seu sonho? Bom dia, tripulação. Aqui é a Ká. Mulheres na cabine não são garçonetes de avião. Sua segurança está em nossas mãos. Senhoras e senhores, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a bordo do GalleyCast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. E mais uma vez nós temos o prazer de trazer um episódio especial para vocês. Este programa faz parte da campanha coletiva O Podcast é Delas, que é uma iniciativa do Cabuloso Cast e do Covil Geek. É uma campanha muito legal, não só por promover a presença feminina na podosfera brasileira, mas também porque nós, mulheres, estamos dando a nossa visão sobre vários assuntos. Então vai lá na descrição do post e confira o link da campanha, que está rolando durante todo esse mês de março, com todos os podcasts participantes. Vocês também podem encontrar os podcasts através da hashtag O Podcast é Delas. E já que o tema é feminino, hoje iremos falar um pouco sobre as mulheres na aviação. Apesar de sermos a maioria na cabine de passageiros, ainda enfrentamos muito machismo por parte de colegas, passageiros e às vezes até mesmo pessoas próximas. Quer saber como lidamos com isso? Então fique ligado no episódio de hoje. E você que embarcou agora no GalleyCast e não quer perder nenhum episódio, é só assinar podcast acessando galleycast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Atendendo a pedidos, estreamos a nossa playlist no Spotify. O link também está na descrição do post. E em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, você encontra a gente com o nome de usuário GalleyCast. Para entrar em contato, por e-mail, o nosso correio elegante é contato@galleycast.com. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos porque o avião tá cheio de mulher que não vai levar desaforo para casa. We'll just fly. Tripulação, portas em automático. Meninas, hoje coincidentemente aqui só tem meninas, né? Eu acho que esse deve ser o primeiro episódio que só tem meninas. Não sei, pra falar a verdade eu não olhei o histórico antes de gravar hoje, mas vamos lá. Quando vocês decidiram ser comissárias de voo? O pessoal à sua volta, família, namorado, marido, enfim, quem tivesse, tinha. Como que eles reagiram a saber que vocês seguiriam nessa profissão? Vocês foram apoiadas? Receberam olhares tortos? Então, no início, a família me apoiou muito. As pessoas sempre olhavam aquele ar, né? Vai ficar sempre fora de casa, nunca vai casar. Aí eu queria saber qual parte da história eu disse que eu queria casar, mas tudo bem. Aí fica aquelas histórias, mas assim, com o tempo a gente vê que não tem nada disso. É uma profissão como qualquer outra. Simplesmente a gente não tá todos os dias em casa. Mas somos presentes, dependente da distância, né? Casei, separei, tenho filha. E nada independente da profissão. A minha história é bem interessante, porque na verdade quem me deu a ideia de virar comissária foi o meu namorado. Nossa, que legal. Ele falou assim... Ou não. Não, na verdade, foi legal. Ele falou... Eu tava meio cansado da Laura. Ele falou, eu tenho um primo que é piloto, e ele falou sobre alguma coisa sobre comissária de bordo. E eu acho que combina muito contigo. Por que você não procura saber? Por que você não tenta? Falei, tá aí, ótima ideia, gostei. E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar, que eu fiz o curso. Daí teve a fase do passei, e agora? Você vai me apoiar? Foi bem difícil, mas acho que a gente tá conseguindo levar super numa boa. E ele é uma das pessoas que mais me apoia, mais me compreende. A família também aceitou super bem. E graças a Deus todos torceram muito por mim e são muito orgulhosos. Que bacana. Muito legal. Bom, eu decidi ser comissária relativamente nova, né? Eu tinha ali por volta dos meus 15 anos e eu não namorava ainda. E toda vez que eu começava um relacionamento, eu sempre deixava bem claro, olha, eu quero ser comissária. E eu não... E assim, se quiser ficar do meu lado, eu não vou largar a profissão. A profissão chegou primeiro, sabe? E eu sempre deixei isso bem claro. A família tinha aqueles que diziam que eu ia virar uma garçonete de avião,
a minha mãe, principalmente, né? E tinham aqueles que estavam de olho no meu benefício. Claro, que ainda estão, né? Mas ok. Mas hoje, assim, todo mundo aceita muito bem, sabe? Todo mundo tem, assim, cria um certo orgulho, sabe? Porque até então ninguém nunca na família tinha pensado em trabalhar com aviação, né? A minha família me apoiou pra caramba quando eu decidi ser comissária. E eles só ficaram um pouquinho receosos em relação ao mundo árabe, ao país muçulmano. Mas assim que eu cheguei aqui, eles viram que aqui é mais seguro que no Brasil e ficaram bem mais tranquilos em relação a isso. E o meu marido eu conheci depois de eu estar na aviação e ele super me apoiou também, nunca pediu para eu parar de voar. Isso ele sempre deixou claro que é uma decisão minha. Então, nunca tive grandes problemas em relação a isso, não. Certo, até porque, enfim, nem todo mundo tinha decisão bem antes, como a Elis tinha, de, não, já vou ser comissária, enfim, vai acontecendo na vida das pessoas, mas eu fiquei bem surpresa com esse clichê aí que a sua mãe soltou pra você, Elis, porque a gente passa, enfim, por tantos estigmas, né, de garçonete do ar, tá sempre viajando, não é pessoa séria pra ter relacionamento, que já foi falado em outro episódio aqui também. Exatamente. Mas eu acho que é engraçado que eu não vejo eles falando isso dos homens que são comissários, né? Dos homens que são comissários, eles falam outra coisa, mas... eles falam outra coisa, mas que não cabe nesse episódio, fica pra outro. Mas... Pois é. Isso é bem, bem triste. Ô, Mari... Pode falar? Desde que eu era criança, né? Eu brincava de avião, né? Então eu sempre tinha isso comigo. E quando eu fui comissária aos 19 para 20 anos... que realmente fiz o curso, tudo, que aí quando eu passei na Varig foi a maior emoção da minha vida. E as pessoas naquele tempo ainda tinham um pré-conceito, porque ia estar sempre fora, né? Mas eu sempre quis isso, desde quando eu falava na escola, tem aquelas perguntas, né? Mas o que você vai querer ser? Eu falava que queria ser aeromoça, né? Mas aí fica sempre viajando, sempre tinha esse estigma, né? E foi a profissão que eu escolhi desde criança, devia estar no sangue já, óbvio, né? Já tá há 23 anos. Mas é uma coisa que tem esse estigma, assim, você tá sempre viajando. Mas a minha família sempre me apoiou. E meus pais têm maior orgulho, sempre tiveram maior orgulho. Eu lembro até, às vezes, meu pai era alfaiate. E às vezes o blazer da Varig, ele que passava, que tinha aquele ferro pesado, né? Era outro tecido, tudo. E ele deixava exposto lá o blazer passado. Não, o blazer da minha filha. Então era um orgulho pra ele aquilo. Isso é muito legal. Minha família super apoiou. Isso também pode ser uma diferença de, não sei se eu diria épocas, né? Porque a minha família começou a viajar de avião quando a coisa se popularizou, né? Então, eu acho que a primeira impressão que eles tiveram é, poxa, o comissário não faz nada, o comissário só vai lá, tá no avião, fala bonitinho, serve a comida e fica viajando de um lado pro outro. Então, pode ser que tenha sido a primeira imagem que eles tiveram, né? Infelizmente. Não, eu acredito que minha família nunca tinha viajado de avião antes de ser comissária, né? Foi bem depois, então eles tinham aquela ilusão, porque né, nos anos 80, 70, sempre tinha, né? A única empresa era a Varig que mais fazia, né? Os voos, que tinham as propagandas, né? Mas a minha mãe conta que desde muito criança já dizia, e quando eu via a propaganda da Varig, disse que eu parava pra olhar e falava que eu ia estar lá. E consegui. Mas esse estigma, atualmente as pessoas acham que, vai falar, acredito que nos próximos blocos, né? Vamos falar nos próximos blocos, Mari, sobre esse estigma de que achar que a nossa vida é passear, né? E não é bem isso. Nós passamos por tantas coisas a bordo, às vezes se a gente contar, ninguém acredita como é que pode. E mesmo que a gente chega no pernoite, a gente tá tão cansado que não dá vontade de fazer nada. Você quer só dormir. Então são estigmas, não adianta, que a gente vai tirando com o tempo, né? Verdade. Sim. Verdade. Dá pra escrever um livro com as nossas histórias. Sim, então tem vários comissários que escreveram já. Ou dá pra fazer um podcast e ficar falando horas, né? Pois é. Também, né? Mas uma coisa que eu queria acrescentar sobre o que a Elis falou, né? Talvez a família tinha essa imagem e tal. A minha família, por mais que começou já a viajar de avião nos anos 90, porque mudamos pro Japão e viajava pra lá e voltava e tal.
nunca tiveram nenhuma imagem formada da profissão de comissária. Quando eu falei, vou trabalhar como comissária, tô indo pro Oriente Médio e tal, ficaram muito felizes, apoiaram. Nunca eu ouvi nada nem deles e dos meus amigos. Não digo que eu fui, assim, apoiada, eles acharam legal, mas também ninguém nada contra, né? Enfim, aquele famoso nada contra, mas nada a favor, né? Pois é aquilo que, se te faz feliz, faz, mas pra mim, sei lá. Você não quer ser médica? Não, nunca me perguntaram nada também. Como a Stephanie acabou de falar agora no bloco anterior, né? Tanta coisa que a gente passa, dá pra escrever livro, fazer podcasts, etc. Muita gente talvez imagine que nós passamos por várias situações machistas, sexistas, enfim, dá o nome que você quiser, que acontecem a bordo e assim, vem de todos os lados, vem de passageiros, vem de colegas. E vocês têm alguma história pra dividir? Porque eu até fiquei feliz que essa gravação miou umas 2 vezes, porque acabou surgindo histórias nesse meio tempo. E eu falei, cara, se eu tivesse gravado isso antes, eu não teria como contar isso que aconteceu. Vou falar de passageiro, tirando os passageiros que não querem atar os cintos, esse tipo de passageiro é normal aqui no Meio Oriente, principalmente os árabes, porque a gente é mulher, eles não querem obedecer. E aí a gente tem que tomar uma atitude mais não digo rude, mas uma atitude assertiva. Exato. Ser mais assertiva, porque senão eles não respeitam mesmo. E teve uma ocasião, muitos anos atrás, logo que eu entrei na aviação, estava nos meus primeiros meses aqui, e um passageiro indiano gritou comigo porque não tinha comida vegetariana. Nossa! Que ele era vegetariano e queria comida vegetariana. E na época eu tive que falar com a chefe de cabine para ela fazer alguma coisa, porque eu fiquei muito chateada, nunca tinha gritado comigo daquela maneira, então foi uma coisa meio assustadora. Mas o legal é que a chefe de cabine do voo era bem bacana, e ela conversou com o passageiro e o passageiro me pediu desculpa, isso que eu achei bacana. Mas, assim, foi um pouco assustador, assim, porque eu tinha 6 meses de companhia e tava naquela coisa de homesick, tipo, tinha... saudade de casas. Exato, tava com saudade e já tava perto das minhas férias e tudo mais, e tipo, foi um pouco chocante, assim, um homem gritar comigo daquela maneira por causa de uma comida vegetariana, mas aqui, depois eu descobri que é normal, tipo, não é uma coisa muito, que eles realmente, quando não tem a opção que eles querem, eles ficam um pouco irritados mesmo, mas a gente aprende a lidar com essas situações e acaba não acontecendo mais da maneira que aconteceu. Bom, eu tenho várias histórias, mas assim, tem 2. Vou relatar uma de colega de trabalho e outra de passageiro, que foram as que mais, assim, me chatearam. Inclusive, a de passageiro foi agora há pouco tempo. Eu estava fazendo check de cabine e ele tinha uma mala muito grande e eu pedi para ele colocar totalmente abaixo da poltrona frente. E ele demorou, não quis colocar. E eu vi que era muito grande e que eu tinha que guardar no bin. E eu pedi pra ele pra guardar. Daí ele falou assim, não, me deixa quieto aqui, eu não vou guardar. Eu falei, não, o senhor vai guardar. Eu guardo ou o senhor guarda? Daí ele falou assim, você tá falando isso, tá tirando essa onda comigo só porque você é mulher e porque é gata. Porque... Vou te contar, hein? Aí ficou de cara fechada pra mim. Eu peguei, falei, com licença. Peguei a mala dele, coloquei em cima e continuei. Durante o voo, toda vez que eu passava, ele ficava me olhando. Era uma mistura de assédio moral, assédio sexual, assédio tudo. E ele ficava atrás de mim. Eu passava, ele falava alguma coisa baixinho, ele soltava alguma piadinha, alguma coisa, e eu relatei pra chefe e pro comandante. Enfim, deu um problema, porque teve uma hora que eu estava sozinha na gala e ele veio, o comandante viu na câmera, saiu para poder me ajudar. Enfim, foi uma situação horrível. Fiquei muito chateada.
nessas horas assim que você tem que manter o máximo a sua postura profissional, porque isso é uma coisa que deixa a gente abalada. Ainda mais você tá ali dentro, tá trabalhando, enfim, foi muito chato. E a outra situação com um colega era um tripulante técnico. E a gente estava comentando alguma coisa sobre umas amigas da gente que tá fazendo curso pra piloto. E ele soltou falou que mulher só era boa mesmo pra pilotar fogão. Que não sei por que a gente tava tentando pilotar um avião. Que isso é coisa pra homem. Nossa, esse tipo de comentário é ridículo, né? Que triste. Aí foi nessa hora que ele ficou sozinho na mesa que todas nós levantamos e saímos. Claro. Arrasado. Well done. Sim. Tipo, não falamos nada. Nada. A gente só se olhou e pediu licença. Ainda fomos muito educadas. Gente, eu tô assim, todas as histórias que vocês estão contando, eu penso, tem alguma parecida, tem algo que eu posso adicionar, mas eu vou deixar vocês falarem, porque senão eu... Bom, eu vou parar por aqui, porque são muitas, senão... não cabe. São infinitas, não adianta. Eu sinto uma diferença, quando eu vou no Brasil, eu tô de chefe, então às vezes só eu sou a mulher do voo e tô voando só com os meninos. É diferente quando acontece alguma coisa assim, quando tem, que eu quero ver que são 3 homens e só uma mulher. Quando eu vou só com meninas, esse negócio de machismo é um pouquinho mais alterado. É engraçado, eu já percebi isso, alguma coisinha que acontece, quando eu tô com os meninos o cara, ele aceita mais fácil. Quando ele vê que só tem mulher, aí ele quer se sobressair, né? Nossa, muito isso. Aconteceu um caso que o passageiro falou assim, quero saber quem vai ser a mulher que vai me tirar daqui. Ele era obeso, estava na saída de emergência, não era o assento dele, ele queria e tinha que colocar o cinto extensor e lá não podia. Eu falei, independente que era assento, espaço mais, ele não ia ficar sentado ali por segurança. Aí ele virou bem, eu quero saber quem vai ser a mulher. Eu falei, não, o senhor não vai ser a mulher, vai ser a comissária, por enquanto está pedindo para o senhor se tirar. Agora, se o senhor não aceitar uma norma de segurança, o senhor vai ser desembarcado sim. Aí ele falou assim, eu quero saber quem vai ser a mulher. Eu falei, olha, não sei, se não for por bem, às vezes pode ser mulher ou homem, mas vai vir a Polícia Federal. Que o voo não vai decolar com o senhor aí. Aí ele levantou com uma petulância, aí eu virei as costas, né, e fui pra cabine de comando. Quando eu voltei, eles tentam, desculpa, que eu aí falou com a mulher dele também, que começou a falar um monte, né, só que eu desembarquei ele mesmo assim, porque ele veio colocar o dedo na minha cara, né, eu falei, agora você perdeu o respeito, você tá desembarcado, né. Muito bem. E eu falei pro comandante, ou ele ou eu, aí o senhor decide, porque eu não vou nesse avião com esse monstro, eu não vou. Aí foi que foi desembarcado e justamente veio uma mulher da Polícia Federal. Eu achei o máximo. Nossa. Aquele dia meus anjinhos estavam todos de plantão. E ele pedindo desculpa. Eu entendi errado, mas foi desembarcado sim. Gente, é uma coisa meio complicada, mas eu pensei, até quando você tá ali solicitando, você tá pedindo, né? Agora, a partir do momento que a pessoa levanta e colocar o dedo na minha cara e gritar comigo, eu não tô ali brincando, eu sou comissária do voo, senhor, eu não sou sua filha, não sou sua mulher, não sou nada sua. E mesmo que fosse também, ele não deveria tratar assim, né? Exatamente, só que eu já não sei qual a liberdade que as pessoas dão pra ele, né? A hora que ele saiu do voo, todo mundo bateu palmas, os passageiros, né? É uma coisa que acontece. E até mesmo mulher, eu vejo que às vezes as mulheres também, né? Como homem fala, elas aceitam, né? Você vai falar, parece, nossa, que ela tá mandando eu colocar o cinto como se fosse uma coisa assim, estrondosa. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não são só dos homens que têm o preconceito, não. Na verdade, aqui no mundo árabe, eu percebo que tem muito mais das mulheres árabes do que dos próprios homens mesmo. Tem dos homens também, é claro, mas as mulheres que são muçulmanas, elas têm muito mais preconceito porque a gente tá maquiada, a gente tá vestindo uniforme, que tá mostrando partes do corpo. Cabelo. Então cabelo. Então acaba sendo um pouco mais agressivo, né? As mulheres árabes são um pouco agressivas em relação às comissárias mesmo. Olha, eu tava aqui ouvindo as histórias de vocês e justamente a minha frase do começo do programa, que é aqui eu tô no controle, eu tive que falar para um passageiro. Essa história eu já contei num episódio do Tourcast com o Samir, mas vou repeti-lo aqui e repito quantas vezes for necessário, mas eu lembro que eu tava para passar o cheque de cabine e essa era a primeira fila que eu tinha que checar o cinto, se de assento e tal.
Cheguei no cara, o assento totalmente reclinado, sem cinto. Eu cheguei pra ele e falei, senhor, a gente tá pra decolar, assento vertical, cinto, por favor. Ele virou pra mim e falou, não. Aí eu falei pra ele, senhor, não tem não. Aí ele, mas no meu carro eu dirijo a 180 por hora e eu não uso cinto. Aí eu virei pra ele e falei, no seu carro o senhor está no controle. Aqui sou eu que estou no controle e o senhor coloca esse cinto. Agora. Arrasou. Eu acho que... Eu não sei nem da onde que eu tirei inspiração, força, assertividade pra falar com ele naquela hora, mas... eu acho que ele nunca deve ter ouvido uma mulher falar com ele daquela maneira. E... que ele ficou tão sem reação que ele fez o que eu mandei. Porque ele não tinha escolha, porque... isso é uma frase que eu tenho usado bastante ultimamente também com um passageiro que não quer cumprir com regra de segurança. Eu viro o passageiro e falo, o senhor não é uma escolha, o senhor tem que fazê-lo. Eu já falei, e aí, você não pode escolher. Eu falo isso também direto. Não é uma escolha. Então, em inglês fica melhor ainda, it's no longer an option, or it's no longer a choice. Você tem que fazer. Você tem que fazer. E assim, você falou também sobre ser chefe no voo e apoiar a pessoa. Essa história me contaram esses dias atrás, tomando café da manhã em Singapura, uma menina contando uma história que ela tava com um passageiro irritando ela no voo, que tinha bebido e o que o cara segurou no peito dela. Mas assim, sabe segurar com a mão cheia no seio dela? Nossa. E obviamente você sabe quando alguém tá fazendo isso. Nossa. E aí ela foi e reclamou pra supervisora de cabine. Falou, olha, o cara fez isso, né? E ela assim, irritada, porque toda vez que ela passava pela cabine, o cara, enfim, assediava ela. E a supervisora de cabine teve a audácia de perguntar, nossa, você tá muito irritada, você não tá menstruada? Mulher pergunta isso pra outra mulher. É sério. Era caso de chamar segurança. Eu chamaria segurança. Eu também, né? Não, mas, sabia, eu já passei, já vi algumas situações, eu já passei, algumas colegas minhas já passaram, e a gente não fomos apoiada pela nossa classe, não fomos apoiadas pelas outras, entendeu? Teve uma situação que um passageiro foi extremamente rude comigo, e eu fui falar pra chefe. Aí ela falou assim, mas você tem certeza que você não foi grossa primeiro com ele? Assim... Eu fiquei, não tô acreditando que você não tá confiando em mim. E não foi só uma vez, foram várias outras vezes. Porque assim, o machismo, ele não é só do homem para com a mulher, ele é da mulher também com a própria mulher. Existem muitas mulheres machistas. Com certeza, com certeza. Exato, também acho. E o que eu ia comentar, eu falei, nossa, eu achava que esse tipo de machismo só acontecia aqui no Oriente Médio por muitos motivos óbvios, mas não. Eu também achava. Não. Tá mais enraizado do que a gente pensa. Sim, isso é muito triste. E aproveitar que a gente tá falando, assim, de machismo, né? Pouco antes da gente começar a gravação, eu avisei lá pro pessoal no grupo, do WhatsApp, da campanha do podcast delas, e a Priscila, do podcast O Que Assistir, ela mandou uma pergunta bem interessante, que eu não tinha exatamente pensado pra pauta. Mas ela perguntou assim, né, como que as companhias aéreas monitoram os casos de assédio à tripulação feminina e se esses dados são disponibilizados. Antes de falar como eles monitoram, ou se as empresas aéreas monitoram, esses dados não são disponibilizados externamente. Nunca. E no máximo, por exemplo, você está fazendo revalidação de licença, tem uma aula de reciclagem, eles mostram os dados para você, mas obviamente você não deve sair por aí falando X dado. Mas casos de assédio, enfim, depende também do que você consegue fazer a bordo, chamar a segurança, que nem, por exemplo, a Laura acabou de comentar, e eu também falei da menina que me contou a história, que as pessoas que têm um cargo de liderança a bordo não te apoiam. Se essas pessoas não te apoiam, como é que você vai chamar a segurança? Sim, isso é uma coisa complicada, porque se há o assédio, tem que ser chamado segurança. Eu lembrei de um caso agora, vou comentar, foi no meu voo. Eu já era chefe de cabine e foi de uma mulher, de uma senhora, o assédio com a comissária que estava no meu voo. E a menina passou no corredor e essa senhora estava dormindo com a cabeça um pouco pro corredor e sem querer essa comissária encostou na cabeça dela. E ela a comissária já logo virou para pedir desculpas. E quando ela virou para pedir desculpas, a mulher deu um tapa na cara dela. Mas, gente...
Nossa. Exato, uma senhora e fez isso. Mas enfim, aí eu tive que chamar a segurança pra ela. E o neto dela ficou implorando pra mim: ela é uma senhora, não chama. Eu falei assim: bom, ela é uma senhora, já deveria ter aprendido que não pode fazer isso com a comissária. Então eu vou chamar sim. E eu acabei chamando a segurança. Mas foi uma coisa meia... Talvez se fosse outra chefe, não chamaria, porque não são todas as chefes que chamam, porque ela era uma passageira VIP. Então, pode ter algum problema, mas pra mim, depois não deu problema nenhum. Eu expliquei o que aconteceu, tudo, e foi tudo na boa. Mas não são todas as chefes que tomam iniciativa por conta de, às vezes, a empresa não apoiar, né, nesse tipo de caso. Uhum. Mas eu chamei sem pensar. Eu chamei sem pensar, porque eu falei, não, como que a menina ficou totalmente devastada, ficou muito, assim, assustada com a situação, né? E eu também achei um absurdo. Eu falei, como isso pode acontecer? Ela foi pedir desculpa, a mulher deu um tapa na cara dela. Ridículo. Mas, enfim, acontece. Nossa, parabéns pela sua atitude, porque às vezes eu acho que, como você falou, Mariana, esses dados, eles também não são reais, porque a gente se sente coagida a não reportar esse tipo de acontecimento. Exatamente. Vamos deixar isso aqui, morreu, o que aconteceu no voo ficou aqui, deixa pra lá, é passageiro. E mesmo porque dá um trabalho, porque você tem que escrever relatório, tem que... são várias coisas que têm que ser feitas, né, quando é chamado segurança. Então, muitas chefes não querem esse trabalho, né? Então, o relatório é o de mínimo, assim, o de menos, cá, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de liderança, mas sem querer já atropelar tudo, mas uma vez eu tive um caso de um passageiro que ele estava fumando um cigarro de plástico na cabine. Eu acho que eu contei essa história em algum outro podcast, eu não consigo lembrar, mas enfim, se eu lembrar eu coloco o link aqui também onde que eu dei essa entrevista e falei sobre isso. Mas ele estava insistindo e ele fumou, porque era só um plástico com uma nicotina dentro, mas mesmo assim é contra as regras de segurança da minha empresa. E a gente foi lá e falou pra ele, não pode. Ele insistiu. Na terceira vez, eu chamei ele pra gala e falei, escuta, a gente tá falando pra você que não pode, é contra as regras. E sabe, pra dar uma chamada nele, ele me encurralou no canto da gala, que eu achei que ele fosse me dar um soco na cara. E eu tinha 2 comissários homens que estavam ali num canto, de punho cerrado, falando, Mariana, se ele te tocasse um dedo em você, a gente ia cair de porrada nele, dane-se os regulamentos da empresa. Mas ele acabou não acatando, aí chamaram a chefe de cabine, que é acima da minha posição de supervisora, e aí a chefe falou com ele também não tava nem aí, tava encarando ela, só que ela tinha uma vantagem, que ela era bem mais alta do que eu, da altura dele praticamente, e aí ele ficou um pouquinho intimidado, mas ela falou, não, agora eu não quero saber, a gente vai chamar a segurança chegando na base. Chamaram a polícia, a gente foi parar na delegacia do aeroporto, ficamos lá por mais de 3 horas depois de um voo. Exato. E, assim, por sorte era um Praga, era um voo de 5 horas e meia, mas imagina se você fez um Los Angeles de 16 horas e você vai parar na delegacia do aeroporto. Mariana, você falou um assunto que eu achei interessante, é que você foi apoiada pelos seus colegas do sexo masculino, que eles iriam comprar a sua briga por você. E eu sinto muito isso também. Quando eu tenho colegas do sexo masculino e eles veem algo desse tipo, assédio, eles compram muito a nossa briga. Eles defendem muito a gente e eu acho que eles nos apoiam a levar isso até o final. Eu percebo isso, pelo menos aqui. Às vezes muito mais do que as próprias mulheres, né? Sim, bem mais do que as próprias mulheres. Eu vejo bastante isso. Aqui também é assim. E é legal também quando passageiros nos apoiam, né? Porque às vezes você tá lá dando uma bronca no passageiro ou falando alguma coisa e o cara não quer te escutar e tem que vir um passageiro, homem, e falar, mano, ela tá fazendo o trabalho dela, você cala a boca, sem respeito, sei lá, mas... Eu adoro. É o máximo também, Melhor parte. Quando acontece isso. E é engraçado que, às vezes, você não vê as mulheres tentando defender uma outra mulher nessa posição a bordo, quando a gente está tentando reforçar alguma regra de segurança. E é sempre um homem que vem defender e falta um pouquinho de união das mulheres, vocês não acham? Concordo. Inclusive, eu sempre escuto são elas falando,
ai, comissária nojenta, não sei o quê. Acho que elas compram a briga do passageiro. Mesmo sabendo que a nossa atitude é uma atitude de segurança mesmo. É, aquela coisa que eu falei do preconceito, né, das mulheres. Tem muito preconceito com a profissão em si, né? Então, elas acabam... Tem muitas mulheres que acham que a gente rouba o marido. Que a gente... mulher de piloto que acha que a gente rouba o piloto e tudo mais, né? Tem várias histórias assim. Então, acaba tendo um preconceitozinho das mulheres em relação às comissárias, sim. Eu tenho uma história engraçada que eu conheci a namorada de um copiloto. E depois a gente ficou super amiga. Daí ela falou assim, nossa, eu queria te pedir desculpa, porque eu chamava vocês de por causa do nosso uniforme. Bom, não sei se posso falar Ai, que horror! E eu chamava vocês de porque eu odiava vocês, eu achava que todas vocês eram danadinhas. Olha, eu falei, nossa. Que horror. Nossa. Eu lamento por ela, né? Eu falei, mas nossa, eu acho a que você visão, acabou de cair um pouquinho do meu conceito. Aí ela, poxa, desculpa, mas é o que a gente escuta, entendeu? E eu acho que até mesmo os tripulantes técnicos fazem questão de enaltecer isso, infelizmente. Sim, tem aquela história também que a gente tem um namorado em cada destino. Sim, essas coisas, coração de marinheiro. Eu já falo isso eu falo isso com deboche, sim, não. Impossível. É impossível, mas eu faço justamente deboche disso. Eu falo, sim, tenho. Tem cidade que eu tenho até 2, pra pessoa se ligar que é ridículo isso, né? Quando eu entrei na empresa, um comandante me perguntou, e aí, o que você fazia antes, tal? Aquelas perguntas iniciais. E daí ele perguntou, e você, namora, casada, o quê? Eu falei, eu namoro. E eu namoro há 8 anos. Aí ele, não tem problema. Daqui a 1 ano a gente conversa e eu quero ver se esse namoro realmente vai durar. Eu falei, mas nossa, por quê? Aí ele, a gente vai ver, a gente vai se encontrar. Daí eu encontrei com ele há um pouco tempo atrás. Eu falei, então, lembra que você me falou que a gente ia se encontrar daqui a 1 ano? E que eu ia terminar meu namoro? Então, muito obrigada pela sua dica. Foi ótimo pra mim, porque eu tomei mais cuidado ainda e a gente tá super bem, a gente tá super feliz. Vou te convidar pro noivado em breve. Sim. Muito bem, arrasou. Arrasou, parabéns. Arrasou. Antes da gravação desse episódio, eu levantei uns números, assim, de forma independente. Não pode ser que esses números não estejam 100% corretos, mas eles estão bem próximos da realidade, que aqui na empresa onde eu voo, pelo menos, cerca de 70% dos tripulantes de cabine são mulheres, tá? Mas apenas 48% dos chefes de cabine são mulheres. E supervisor de cabine é 52%, mas ainda assim é uma maioria baixa, se você for levar em consideração a proporção original de 70% mulheres e 30% homens. E aí fica uma pergunta, por que que mesmo sendo a maioria, as mulheres não estão ocupando cargos de liderança na aviação? E assim, acho que antes da Stephanie ou da Ká responder, porque elas têm cargos de liderança a bordo, assim como eu acho que eu queria que a Elise e a Laura respondessem essa primeiro. Às vezes eu penso que na hora porque onde eu trabalho não é por tempo de casa ou por turmas, é por avaliação. Sai a avaliação, se a sua senioridade for contemplada, você pode prestar a seleção de líder. Às vezes eu sinto que... como é que eu posso explicar? A impressão que eu tenho é que os homens, na hora de mostrar que eles vão bater o pé para cumprir o padrão da empresa, eles conseguem mostrar isso mais do que as mulheres. Ou é porque as pessoas que estão avaliando não se sentem convencidas com elas, dizendo que vão cumprir, vão se fazer cumprir, entendeu? Eu não sei se eu expliquei direito.
acho que eu entendi, sim. Porque às vezes a mulher tem aquele estigma justamente de ser bozinha e não ter coragem de falar ou falar grosso. Eu sei que soa muito machista ou sexista, mas falar grosso quando é necessário. Exatamente, porque é sexista. Agora, eu imagino que se eu chegar pra fazer uma seleção de líder aí a pessoa olhar pra mim, ela vai olhar e vai dar risada da minha cara. Que é o que geralmente fazem. E aí, na hora que eu aperto a voz e eu falo grosso, a pessoa me respeita, entendeu? Uhum. E é a impressão que eu tenho. Bom, na minha empresa é por hierarquia. Uhum. Então, eu acho bastante dividido. Na real, quando foi proposto a pauta, eu parei pra pensar, nossa, tem realmente muita mulher. E acho que não tem muito homem. Mas eu comecei a lembrar dos homens. E eu acho que é bem dividido. Eu acho que nessa parte eu não tenho o que falar, entendeu? Não tenho dados para te dar. Eu não posso opinar porque a gente não tem essa... Porque a gente não tem essa separação lá, entendeu? Não tem, tipo, mais homem ou menos mulheres em cargos de liderança. O que a gente realmente não tem são tripulantes técnicos femininos, entendeu? Lá na cabine. Ah, isso aí em todo lugar, são né? poucas. Mas eu acho que isso tá mudando, porque eu tô vendo muitas meninas se interessarem por esses cargos. Aqui onde eu trabalho era por hierarquia também, então era bem dividido. Tinham muitas mulheres na liderança e por tempo de casa mesmo. E mudou recentemente, agora já não é mais por tempo de casa, tem que mandar currículo, fazer a avaliação toda, e acaba tirando um pouco a chance das mulheres, porque eu percebi que depois dessa mudança começou a aparecer muito mais chefes homens do que mulheres. Então, eu acho que pela hierarquia era muito mais, como que eu posso dizer... justo, era muito mais justo, porque você também fazia uma avaliação, porém era no seu tempo, você ninguém passava na sua frente, e agora com essa pequena mudança eu já vi alguma diferença. Ainda tem muitas mulheres na liderança, mas estão começando a aparecer muito, muito mais homens. Espero que volte como era antes. Pra dar mais chance a todos, né? Exato. Para ser justo, né? Você tem o tempo de casa e você vai fazer o teste. Se você passar, ok. Se você não passar, aí já é uma outra coisa. Mas você tem aquele tempo ali de experiência e você é capaz de... A mulher é capaz, às vezes muito mais do que o homem. Mas você não ter a chance, esse é o problema. Agora, se você tem a chance de mostrar o que você pode, o que você é capaz, e eu acho muito mais justo. Aqui na empresa, a divisão ela é por hierarquia ainda. Está para mudar, mas ainda é hierarquia para tudo, né? Tanto para ir para o AID quanto para chefe. Mas há uma seleção. Só que eu percebi que essa seleção, de uns 2 anos para cá, ela está sendo mais complexa. Porque devido aos testes que tem tudo, então as pessoas não conseguem fingir. Aqui é bem dividido, embora tenha homem e mulher tanto de auxiliar, mas é bem dividido, tem bastante homens também atualmente. Antes sentia que era mais mulher, mas de uns 8, 10 anos pra cá, tá tendo mais homens na profissão. Antes era bem menos aqui na empresa. O cargo de liderança na empresa que eu trabalho hoje, ele é uma mulher, o maior cargo, né? E eu vejo comentários dos homens, assim, quando fala, né, do presidente da empresa, há um preconceito independente, sabe? É engraçado. Mas isso é do próprio ser humano, é do próprio brasileiro, de achar que a mulher, às vezes até mesmo a mulher se coloca na inferioridade, né? Eu não posso, porque aqui que eu vou falar, né? Porque é a mesma coisa, se um homem sai de cueca na rua, ele saiu e ele voltou, tudo bem. Se uma mulher sai de calcinha pra falar pelo bairro inteiro, tá? Em tudo, né? Há uma diferença ainda, há um preconceito, né, no país. Então, hoje, eu acho que o cargo de liderança, todas as mulheres têm a mesma capacidade, até mais que homens. Que a gente consegue trabalhar, cuidar de uma casa, cuidar de um filho,
e ser boa em tudo, né? Então a divisão ainda está sendo bem dividida, mas existe preconceito de você na liderança, sim, mulher na liderança. Sim, eu acho que foi no Brasil que aconteceu aquele caso de um homem que saiu do voo porque a pilota era uma mulher. Eu acho que foi no Brasil. Sim. Sim, foi no Brasil. Não sei se foi, né? Sim, foi aqui no Brasil. Azar dele que chegou atrasado. Isso foi um preconceito gigante. Dia 8 de março, teve um voo que foi feito só por mulheres, né? O comandante, o piloto e as comissárias. E quando foi anunciado também tem as piadinhas, né? Sabe, é engraçado. E às vezes as piadinhas vêm das próprias mulheres. Em vez de dar apoio, a piadinha vem das próprias mulheres. É engraçado, mas infelizmente é o que acontece, né? É uma mentalidade ainda de que nós somos inferiores, né? Porque a gente realmente não sabe a força que nós temos, né? Exatamente. É verdade. Aqui eu não lembro de nenhum caso de sair do voo, né? Por conta de ser uma piloto mulher, mas vários comentários já ouvi. Tipo, quando anuncia, né? Quando elas falam os nomes que elas anunciam, sempre tem os comentários bestas, né? Exato, comentários vários. Se o pouso for ruim, então, senhor amado, quem tá lá na frente, coitado, tem que ficar tentando. Mas eu nunca vi um pouso ruim de mulher, viu? Vou te dizer que todas as vezes que eu voei com mulheres, foram excelentes os voos, os pousos e as decolagens. E, com homens, ok, tem a maioria, não vou ser hipócrita, mas já teve casos. Mas com mulheres eu sei que são bem menos, mas nunca aconteceu de ter um pouso ou decolagem que não fosse boa. Gente, eu nunca voei com a mulher, nunca, e eu tô muito maluca pra poder voar com alguma mulher. É o máximo. Eu adoro. Eu fico olhando o uniforme assim, aí agora eu acho que eu sou... Você que nem aquelas pessoas que ficam olhando as pessoas de comissário de uniforme, ficam, nossa. Eu fico olhando também pro uniforme azul marinho, fico assim, nossa, babando. Eu quero um igual. Eu quero um igual. Exatamente, mas em 8 anos de carreira aqui, 8 anos completados hoje, inclusive, no dia dessa gravação. Olha, parabéns. Que legal, parabéns. Olha, parabéns. Mas hoje, em 8 anos de carreira aqui, eu posso contar nos dedos de uma mão quantas mulheres eu voei juntas já pilotando. Todas elas foram copilotos. Se eu não me engano, a primeira comandante mulher da empresa aqui onde eu trabalho hoje, se eu não me engano, ela foi brasileira. Ela não está aqui na empresa mais, mas foi o que eu ouvi falar, né? Por uma empresa desse porte. É assim, algo fantástico. Mas, realmente, em 8 anos, menos de 5. Foram 4, na verdade. Que bom, aqui na empresa, a primeira comandante mulher do Brasil, ela ainda tá voando. Tá voando na empresa. Quantos anos essa mulher já voa? Bastante. Olha, bastante. Voou na VASP, voou não sei onde, e tá voando aí, na firma. Caramba! E que profissional, hein? Que profissional. Sim, são muito poucas mesmo. Mas elas existem e estão aí, né? Exato. Pra arrasar. E vou te falar, hein, olha, eu tive um problema com contingência com uma mulher, né, comandante, e elas são pulso firme em tudo, tipo assim, elas falam que vão fazer e fazem mesmo, não é aquele negócio, veja bem, fulano é VIP de não sei quem, não, sim, a gente estava em contingência, a gente teve que, nós regulamentamos, fomos pro hotel, também deu problema no hotel, ela rapidinho ligou, assim, a gente sabe que existe comandantes e comandantes. Na hora do briefing, vamos fazer, na hora que acontece, vamos pensar melhor. E mulher, não, olha, as duas últimas experiências de voar com ela falou, cumpriu, ligou e não vou fazer, minha tripulação não vai fazer, e bateu o pé, e, sabe, não é aquele negócio, vamos, veja bem, não. É aquilo que falou, é o que vai ser cumprido.
Bom, e já que acabei de falar que eu completei 8 anos aqui, eu lembro que quando eu cheguei, tinha um amigo de uma amiga minha que já trabalhava aqui, e essa minha amiga não passou na entrevista. Então ela falou, olha, Mariana, já que você tá indo pra lá, eu vou te dar o contato do fulano, você chegando lá, fale com ele e tal, e quem sabe vocês saem pra tomar café, alguma coisa, conversar. E esse amigo dela é, na verdade, piloto, né? E aí ele gentilmente me levou pra jantar e ele me perguntou, ele falou, olha, você já trabalhou na aviação antes? Eu falei, não. Ele falou, olha, meu pai era piloto da Varig, meu irmão é piloto em tal lugar, eu já sou piloto há X anos, e eu vou ser sincera com você. Ele falou, chega uma hora que mulher que voa fica louca por causa de hormônio. Eu falei, ok. E assim, tipo, eu achei meio assustador. Eu achei isso meio assustador. Ele falou, olha... Aí ele falou, vai chegar um dia que você vai fazer uma coisa, uma loucura, depois você vai parar, vai pôr as 2 mãos na cabeça e vai falar, que merda eu fiz. E realmente, aquele dia chegou. O dia que ele falou chegou até mais cedo do que eu imaginava. Mas desde então, nunca mais tive nenhum episódio de loucuras. E aí eu penso, cara, será que era verdade? Ou será que eu fiz aquilo porque ele falou? Mas eu não sei. O que vocês acham em relação... Tem uma coisa de psicológico. Eu acho que é mais psicológico do que hormonal, pra você falar a verdade. Mas o que vocês têm a dizer em relação da saúde da mulher que voa? Porque a gente lida com muitos horários loucos e, enfim, alimentação que não é o horário certo, tanta coisa. Não só o horário certo, né? Tanto de coisa que a gente come que não faz bem, não tá escrito, né? Ah, sim. Eu engordei muito quando eu entrei na aviação. E tamo junto. E depois há 2 anos atrás eu resolvi mudar radicalmente assim, a minha alimentação e eu consegui perder os 8 quilos, graças a Deus. Ainda tenho mais alguns para perder, mas que já eram de antigamente. Mas mudei totalmente e é possível, é super possível você ter uma alimentação saudável voando, sim, porque é um pouco mais trabalhoso, é claro. Me dá um pouco mais de trabalho, que eu tenho que preparar a minha alimentação para eu levar para o voo. Eu costumo geralmente levar, se é um voo muito longo, pelo menos uma das refeições eu levo comigo, vários snacks, cenourinha, amêndoa, essas coisinhas que dá para comer rápido, porque às vezes a gente não tem tempo também quando chega no avião, para não ficar tantas horas sem comer e depois, quando chega a hora de comer tudo que vê pela frente, né? Porque acontecia muito isso. Então, eu mudei um pouco o estilo de eu ir pro voo, o que eu levar pro voo, o que comer, até mesmo no voo. Antes eu comia, tipo, a sobremesa, o prato principal, a entrada, tudo. E, tipo, hoje eu escolho o que comer, não vou comer tudo de uma vez, eu divido durante o voo. Porque no início, é claro, a gente quer provar tudo, a gente quer comer tudo mesmo. Mas depois a gente vai aprendendo que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo é o templo, né? O que a gente tem de mais precioso é a nossa saúde. Então, se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente não faz nada, né? A gente nem voa. Então, o mais importante é perder um tempinho mesmo. É claro, você vai perder um tempo, vai te dar um trabalho, mas compensa tudo, porque eu não lembro a última vez que eu fiquei doente depois que eu mudei a minha alimentação. Então, assim, é fantástico, assim, você pensar mais na saúde do que realmente nas outras coisas que estão ao redor, né? E valeu muito a pena. Eu comecei a me cuidar muito mais depois que eu entrei pro voo. Eu senti necessidade de me cuidar. Eu tô entrando nessa de mudar a alimentação também agora, mas eu tô muito mais preocupada. Por exemplo, eu visito o médico agora regularmente, me preocupo com a alimentação e com a prática de atividade física. Já das minhas despesas fixas, eu tenho já separado para farmácia para tomar vitamina, cremes para pele, para o rosto. Então eu achei que eu passei a me cuidar. Cabelo. Então eu passei a me cuidar muito mais depois que eu entrei pro voo. Muita maquiagem que a gente usa, então a gente tem que cuidar da pele. Pois Alimentação, às vezes a gente não tem nem tempo para comer. Não é nem que a gente come errado, é que a gente não tem tempo para comer, a gente não come.
E eu também passei a me preocupar, a dedicar mais um tempo pra me cuidar. Eu passei um tempo tendo muita imunidade baixa e sempre estava doente. E aí foi que nem você falou agora, a partir do momento que eu mudei um pouco a minha alimentação, eu já comecei a ver resultados. A alimentação é tudo, né? Não adianta. E se a gente deixar, eu engordei mesmo, comecei a engordar depois dos 40. Mas eu malho pra caramba, porque senão você também fica naquele negócio, voa, dorme, come. E a gente tem acesso a muita comida boa, né? Não a bordo, mas nos lugares. Então, se você não tiver às vezes come muito de madrugada, que isso atrapalha, né? Que nosso cérebro entende que nós deveríamos estar dormindo e estar lá comendo, né? Mas eu aprendi a malhar também. Vou ao médico regularmente, óbvio, mas o que eu faço muito é malhar, cuidar muito da minha mente, porque se a gente entrar na vibe também que tudo vai fazer mal, tudo vai fazer mal mesmo, né? Então eu tento separar nessas, eu faço yoga, faço coisa também pra mente, né? Pra dar uma relaxada. E meditação, gente, depois que comecei a meditar, foi tudo de bom, em todos os aspectos da vida. Legal. Muito legal. Já eu achei um hobby maravilhoso depois que eu comecei a voar, que se chama podcast. Não, mas é sério, é importante você manter um hobby legal também, que te distrai, né? E assim, eu passo muitas horas editando, ou gravando mesmo, às vezes pensando em texto, ou mesmo em rede social, promovendo o podcast, por mais que não soe tão saudável, porque no final das contas eu vou estar sentada num computador trabalhando, mas fazer o podcast me dá uma paz, assim, sabe, porque me faz pensar muito, mas ao mesmo tempo eu gosto disso que eu tô fazendo, então é muito importante você manter um hobby pela sua saúde. Vocês têm hobbies também? Acho que não basta só exercitar o corpo, a mente também é super válido, né? Com certeza. Isso me faz lembrar que até no começo, quando eu comecei a voar e aquilo tava virando rotina, entre aspas, eu sentia minha cabeça muito parada. Eu falava, preciso estudar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Aí eu descobri o hand lettering, que no caso é caligrafia. Escrever à mão, caligrafia. Eu comecei essa semana a fazer isso, você acredita? Jura? Você viu o quadrinho? O quadrinho que eu mandei a foto no grupo. Eu preciso fazer isso, a minha letra é horrível. a minha letra é pior que de médico, eu acho. E além gente. E além da caligrafia, eu gosto de fotografar. Já antes eu já gostava de fotografar avião. Hoje eu fotografo o que der vontade, o que der na telha. Legal. Meu hobby atual eu tô fazendo Muay Thai, tô adorando. Mas legal. Tá meio complicado de eu fazer em São Paulo, uma escala assim meio complexa. Mas é uma coisa que eu tô adorando, extravasar a energia e sair de lá super leve. Que legal. Eu passei a aproveitar os pernoites. Eu passei a conhecer a cidade, levar minha câmera para fotografar. Às vezes eu chegava muito cansada do voo e eu chegava pilhada, ligada no 220. E aí eu passei a sair e fotografar lugares próximos, lugares longes, lugares e pessoas. É muito legal. Porque aí a gente consegue aproveitar o pernoite, né? Não é? Dá pra viajar. Exato, não. Foi uma forma, assim, de trabalhar o psicológico, que a gente trabalha muito o psicológico. A gente demanda muito do psicológico. Eu passei a fazer isso por mim. Passei também a depender somente de mim. E isso foi muito bom para minha saúde emocional e psicológica. Bacana. Bacana, muito bacana. E vocês acham que cabe falar voar sobre aqueles dias ou não? Melhor deixar quieto. Olha, eu usei o Mirena por muitos anos, então, eu não menstruava. Então, pra mim, eu nunca menstruava no voo, então nunca tive esse problema. Era uma mulher de sorte, porque Pois é. Pra mim, nada demais. Eu, na verdade, prefiro voar assim, porque eu acho que a pressão, a altitude já faz ir tudo mais rápido, sabe? Eu sinto que... Sim, eu acho que não tem dificuldade nenhuma, não, também. Também não sinto diferença. Eu só percebo que o pré, né, a famosa TPM, o dia que eu dou umas respostas atravessadas, eu penso no dia que eu já falei, né?
Aí eu penso, nossa, acho que é TPM. Mas você já falou e pronto. Mas nada assim que eu ofenda. Nossa. Só dá aquela resposta que Nossa, talvez você teria que trabalhar um pouquinho mais, você já falou. Que pior que é inveja de verdade. vocês. Não, o meu inveja de- primeiro dia. Ai, desculpa. Não, pode falar. Não, é que o meu primeiro dia é o terror, porque a minha pressão baixa. Então, se eu descuidei um pouquinho da alimentação no dia anterior, é um motivo para acordar um caco assim e me retorcendo. É horrível. Não tem remédio que resolva. Então fica imprestável. Mas os outros dias é bem tranquilo. No dia que antecede, no primeiro dia, eu não sou ninguém. Eu tenho muita cólica e eu tomo remédio, faço tudo, mas nada dá jeito. Eu fico muito mal e tenho muita cólica. É horrível. Horrível. Então, ou seja, ficou bem claro aqui que cada um é cada uma. Tem gente que lida muito Sim, bem, tem é. gente que não lida bem, então paciência, né? Sim, não tem o padrão. Chegando agora ao último bloco, e assim, eu tô surpresa que a gente não falou mais ainda, porque tem tanta coisa pra falar, mas a gente tá se controlando bem, senão o episódio fica com 3 horas, mas chegando ao último bloco, vamos falar um pouco também sobre o lado positivo da gente estar na aviação, né? Porque a aviação traz muitas coisas boas pra minha vida, eu acredito que pra vida de vocês também, né? E o que vocês podem listar de bom que a aviação trouxe pra vocês? Nossa, tantas coisas. Muita coisa. Bom, Muitas coisas. Muito. Posso começar? Na verdade, o que eu acho assim que trouxe de melhor assim foi o conhecimento de mundo que eu tive quando eu vim pra cá e conhecer as diferenças, né? Ir para um país super pobre que eu jamais imaginei visitar e contrastar com a riqueza da Europa, dos Estados Unidos e ir para Dhaka, conhecer países paupérrimos. Então eu acho que essa diferença gritante que tem no mundo, conhecimento que você tem, a interação com as culturas, com outras culturas, e eu acho que isso não tem preço. Eu acho que é incrível, assim. Eu acho que eu trocaria, assim, tudo pra fazer isso de novo. Além desse aprendizado cultural, também a gente tem os descontos das passagens pra família, e isso proporciona pra família um conhecimento cultural também muito grande, e a gente sai um pouco do clichê Paris e Londres, Estados Unidos, para conhecer lugares diferentes, mais exóticos, Tailândia, e isso é bem bacana, assim. Eu acho que eu vou sentir muita falta se eu sair da aviação, ter essas regalias, né, que a gente tem. E fora outras coisas, né? Tem muita vantagem, assim. E a gente que tá na aviação, a gente ama, né, a aviação. Então, acaba sendo, você viaja o mundo se divertindo. Então, para mim, nunca foi um trabalho, na realidade. Foi uma diversão e um conhecimento de mundo que eu tive de graça e ainda recebendo um dinheiro, né? Então, é bem bacana. Às vezes eu me sinto até um pouco ET, né? Porque eu tenho vontade de encerrar a carreira na aviação, sabe? Fazer e ir trabalhando, porque essas regalias que a aviação me trouxe era simplesmente tudo que eu sempre quis, sabe? Ter a facilidade de viajar e de conhecer novos lugares. E, assim, nossa, e não só pelas regalias, sabe? A aviação me mudou muito como pessoa, eu perdi a timidez, eu consigo falar muito mais fácil. E saber lidar com as diferenças, sabe? É uma profissão, assim, que me mudou pra caramba. E é o que eu amo realmente fazer. Pra mim, acho que de melhor que a aviação me trouxe foi independência. E, assim, no sentido macro da palavra, independência financeira, emocional, pessoal, tudo. A questão do conhecimento, eu não tenho nem como mencionar também. Networking, pessoas que eu conheci, pessoas incríveis, lugares incríveis, culturas incríveis. E olha que eu tô só dentro do Brasil. Eu pude ver o quão especial e maravilhoso é o meu país. E eu acho que também me deu muita confiança, sabe? Eu sou outra pessoa.
E pra melhor. Com certeza. É verdade. A gente muda muito mesmo. A gente acaba enxergando o mundo com outros olhos, né? Com outros olhos. Ia falar isso agora. A gente acaba enxergando o mundo de uma maneira tão diferente, tão, né, daquele mundo que as pessoas falam, mas não é bem assim, né? A gente vive na pele, sai da caixa. Interage, a gente sai da caixa, sai completamente do condomínio, né? A gente... Exato. Eu vou há 22 anos e é que eu falo, eu fico imaginando, às vezes eu paro pra pensar, né? Falei, nossa, como seria a minha vida se eu não tivesse vivido isso? Porque tudo que a aviação me proporcionou, em todos os aspectos, de conhecimento, de lugares que eu conheci, de pessoas que eu conheci, de amigos que eu conheci. Hoje a gente tem amigos espalhados, né, pelo mundo inteiro, em outras companhias aéreas. Que delícia quando você vai voar e se encontra outra tripulação que a maioria são seus amigos de outra, que trabalharam juntos. Então é que eu falo, as pessoas falam assim, nossa, você conhece todas as pessoas do seu Facebook? Eu conheço, porque algumas não conheço pessoalmente, óbvio. Mas você sei quem é, não tá ali por ser simplesmente um número. São pessoas que a gente conheceu, às vezes, num restaurante. É uma coisa que a gente tem, assim, um acesso muito fácil, né? É uma coisa que a interação com outras culturas, o viver, aquele dia inativo que a gente vai viver, e a gente vai em vários lugares e conhece pessoas e vê... você fala, nossa, eu pensava tão diferente, né? Você via, às vezes, hoje não, que tem o Google, tem o TripAdvisor, que te dá umas dicas, né? Mas a gente tudo isso a gente tinha aqui no pessoal, né? Você passear, você tinha um restaurante lá, tem ainda, né? Mas que era, em alemão era irmãs, né? Então a gente falava, vamos nas irmãs. Então a gente sempre se encontrava nas irmãs para jantar à noite. Então era uma coisa assim que é impossível de descrever o quão a aviação trouxe para mim, em parte financeira, independência total de tudo. E de ser uma pessoa melhor sempre. E principalmente, né, pensar muito no outro. Porque até ontem eu vi uma frase que eu fiquei impressionada. A passageira, ela não tinha altura para colocar a mala no BIM. E ela falou assim que ela ia subir com o sapato no assento. Eu falei que não podia. E ela falou, eu não me importo quem vai sentar aqui depois, problema de vocês. Aí eu falei assim, nossa senhora, que triste a senhora não pensar no outro. Porque não é o outro porque é o passageiro, não é o outro porque é teu colega de trabalho. Não é. É não pensar no outro. E a gente sabe próximo, que nós, né? É verdade. Nós, tripulantes, a gente ouve histórias que você garante que todo mundo já saiu de um voo triste por uma história que você ouviu, ou uma situação que uma pessoa se encontrava e estava viajando ali com você. Então você acaba se envolvendo, né? De falar, nossa, quando fazia voos lá pro norte, né? Que era trombetas, você vê aquelas crianças que estavam indo para o acesso a um médico simples, porque não tinha lá. E assim, a mala era uma sacola de plástico rasgada, já porque eles não tinham outra forma. Então você fala, nossa, como que é a vida, né? E esse conhecimento, essa vivência, isso vai ser para sempre, né? Para mim, eu agradeço e você todos poder os também dias pela minha profissão. Você poder fazer a diferença na vida dessas pessoas também, isso não tem preço também. Sim, o que a gente ouve no final do voo, né? Eu acho que a gente aprende a ser humano, né? Muito, muito ser humano. A gente aprende a ser aqui realmente na vida, é se colocar no lugar do outro, né? E dar valor realmente a tudo que você tem. Pois é. Tava até lembrando aí dessas situações que vocês falaram. Eu lembrei de uma vez que a senhora entrou chorando no voo e eu fui perguntar se estava acontecendo alguma coisa, se ela queria conversar ou se estava tudo bem mesmo. E ela contou que ela estava saindo acho que de Brasília e tava deixando o filho dela lá porque o filho dela tinha ido pra estudar e ela tava bem triste e tal. Aí eu sei que ela foi me contando a história, aquilo me tocou tanto que eu tava quase chorando ali perto dela. Eu expliquei que a minha situação era parecida e que a minha mãe tinha ficado chateada, mas que depois de um tempo se acostumava. E aí, assim, eu fiquei feliz que ela se sentiu melhor depois disso, sabe? Mas foi bem tocante. Isso é muito legal. Eu já chorei muitas vezes, né? Já fui pro banheiro pra chorar, porque é impossível não se envolver, né? A emoção e a razão estão ali, não adianta, né? É como numa emergência, que a gente tem que... a gente sabe que a gente vai usar mais a razão do que a emoção, porque senão a gente não vai conseguir fazer nada, né? E a gente tem esse dom, eu fico pensando, a gente tem esse dom. Realmente. Eu passei a olhar mais pras pessoas, sabe? Às vezes a gente tá ali com alguém e a gente não tá ao mesmo tempo. E eu passei muito a enxergar as pessoas, a olhar mais pra dentro das pessoas. Hoje eu tenho uma sensibilidade 1000 vezes maior, sabe? A gente já sabe, quando a gente tá ali na frente, que a gente tá recebendo os passageiros, cara, a gente tem
um poder de filtrar muito, muito grande. A gente já sabe se o passageiro ele tá triste, se ele tá irritado, se tem algum problema, se tem alguma coisa, se ele tá feliz. E isso é muito passado pra gente. É verdade. Nossa, gente, muito verdade. Eu já vivi com passageiro perdas, eu já vivi com passageiros alegrias. E olha que, assim, vocês têm anos, têm uma super experiência de aviação. Eu tenho 1 ano de aviação. E eu já vivi muito isso, sabe? Não só com passageiro, com próprios colegas de trabalho. Com meus próprios colegas, sim. Exato. Já vivi a dor de amigos, já vivi a alegria de amigos. Isso também eu acho que foi uma das coisas mais importantes, assim, que eu aprendi na aviação. Eu realmente também com a aviação eu aprendi a ser uma pessoa um pouco mais forte, mais assertiva, porque muitas vezes a gente tem que, como é que fala? Stand on your own feet. A gente tem que botar os pés no chão. Botar os pés no chão e firmar mesmo a nossa posição, principalmente quando você tem que lidar com uma situação que é mais desafiadora, como a gente contou várias vezes durante o episódio, passageiro que não respeita, colegas que também às vezes não te ajudam no trabalho, sabe? E realmente eu aprendi a ser uma pessoa mais forte, falar as minhas opiniões com mais franqueza, ser mais direta, passar as minhas ideias. Agora tá realmente não parecendo que eu não passo as minhas ideias, mas é porque eu tô realmente muito tocada com tudo isso que vocês falaram, porque realmente a gente tem muita coisa em comum e eu acho muito legal que as mulheres na aviação aprendem isso e levam para as pessoas que estão ao redor delas, né? Porque, como a própria Ká falou, você proporcionar isso para sua família também é fantástico. E o que é mais legal tem toda essa cultura enraizada de que o homem não pode chorar e o homem tem sempre que agir com a razão. Olha só, a gente pode agir tanto com a razão quanto com o coração, e nisso a gente não leva dedo na cara, a gente não é apontado por agir com o coração, porque é inerente a nós, né? Verdade. Nossa, esse bloco teria tipo dias pra falar, porque é tanta coisa que a aviação trouxe para as nossas vidas que assim tem muita coisa para falar. E aí às vezes, o que me entristece às vezes é as pessoas pensarem que, nossa, mas para ser comissária tem que ter corpo assim, tem que ter estereótipo assado, ou então são só garçonetes. São só garçonetes, exatamente. Tá certo que tem ainda, infelizmente, tem lugares ainda que contratam as meninas se elas não tiverem cicatrizes, se elas não tiverem tatuagem, se elas forem de altura X, peso Y. Infelizmente isso ainda existe, mas são poucos lugares, aos poucos isso vai mudar. Isso vai mudar porque no fim do dia o que importa realmente é o conteúdo, o que a gente traz para o nosso profissionalismo, né? O nosso profissionalismo, exatamente. Eu vou falar sobre, que acho que a gente não falou, falar sobre crítica, que eu também aprendi a aceitá-las e a crescer com elas. Todos os dias a gente tem algo a melhorar, algo a fazer. E acho que eu fiquei muito mais humilde, sabe? A aviação me proporcionou isso, me proporcionou muito mais humildade pra chegar, pra aprender, pra baixar a cabeça, pra aceitar uma crítica, pra saber ouvir um elogio e não parar ali, melhorar. E fazer Todos os dias críticas também, né? E fazer críticas também. Todo dia a gente lida com desafios, né? Acho que cresci muito. Não tem outra palavra pra dizer a não ser cresci. Amadureci, né? Amadureci muito. Mas vamos lá. Eu acho que dá pra gente passar pro bloco 2 sobre machismo. O que vocês acham? Que esse aqui esse bloco vai estar recheado, né? Pode ser? Sim, não sei se vai. Jesus amado. Ó o avião! Não, agora não tem problema, tá entre os blocos. Vamos lá. Esqueci. Não, sem problema. Vira outro easter egg também no final. Tripulação portas em manual.